Mais um pedaço da entrevista de ontem de Jair Bolsonaro. O grande problema do Estatuto do Desarmamento, que nós, o povo optou, o povo, não foi eu trabalhei favorável a isso, né? Pelo direito da compra de armas e munições, por ocasião do referendo 2005, se não me engano. Né? Então o que acontece? Ali na legislação tem um inciso que diz que você tem que comprovar efetiva necessidade. Isso passou a ser algo subjetivo. Então a Polícia Federal age de acordo com a orientação do Ministério da Justiça e orientação também que vem do governo central. Então, que eu conversando com o Sérgio Moro, tá? Ele deu a ideia de um novo decreto, nós estamos definindo ali o que é efetiva necessidade. Por exemplo, nas ideias que está no papel e sai em janeiro agora com toda a certeza. Né? Ele falou município, né? Como tem município não tem muita estatística, eu falei estado, que por exemplo, o número de óbitos por 100 mil habitantes por arma de fogo seja igual ou superior a 10, esse comprovação da efetiva necessidade é o fato superado, ele vai poder comprar sua arma de fogo. Outros itens nós colocaremos lá, compra o homem do campo, vai ter direito também. Tá? O governo último limitou em 2 armas no máximo para cada um de nós. Né? O que eu estou propondo ali? Do povo, 2 armas. Para os agentes de segurança, 4 ou 6 armas, aumentar o número de armas. Pretendemos também, não está definido, pretendemos, é um decreto que diz sobre o monopólio de arma de fogo, pretendemos abrir o nosso mercado a outras armas também. Bom, e vamos a mais um giro com os nossos comentaristas agora dos Estados Unidos. Rodrigo Constantino, como é que você viu essa antecipação também de medidas de Bolsonaro, mas aí na área de armas, que é um dos grandes pontos aí da campanha dele também? Eu acho que nesse aspecto aí ele está mais certo do que na parte econômica, mas ainda assim acho que ele deveria falar um pouquinho menos, deixar a equipe preparar as propostas mais concretas. Ele foi vago, ele foi ambíguo na entrevista, né? Mas quando ele tenta especificar, eu acho que ele se enrola. Ele deveria deixar as propostas virem e falar apenas em diretrizes, né? E nesse sentido, acho que ele está certo. Quer dizer, é uma promessa de campanha. O Estatuto do Desarmamento, em 2005, mostrou que a população não concordava com essa política desarmamentista que acabou sendo implementada de qualquer forma e com resultados, para dizer o mínimo, muito aquém dos esperados, né? Para não dizer desastrosos. Então, eu acho que há uma expectativa por uma reversão disso, por um direito básico e inalienável, eu diria, de legítima defesa do cidadão. Né? Eu sempre digo isso, não fui eu que criei, mas eu repito muito. Não é pela existência da polícia que você vai tirar o direito do cidadão ter uma arma em casa. Da mesma forma que você tem extintor de incêndio a despeito da existência de um corpo de bombeiros. Existem situações que a polícia não tem acesso e o sujeito tem direito, se assim desejar, de tentar se defender com uma arma do eventual marginal. Então, eu acho que ele caminha na direção certa, principalmente na questão da posse de arma. O porte já é um assunto um pouco mais delicado, né, que é poder andar armado. Eu vivo na Flórida, aqui muita gente anda armada, tem porte e posse de arma. E índices de violência muitíssimo menores do que o Rio de Janeiro, de onde eu venho, né? Isso não dá nem para comparar. Então, eu acredito que isso aponta na direção certa. Só para voltar à questão da Previdência e não deixar escapar isso, eu criticar o Paulo Guedes é uma situação muito difícil para mim. Ele foi meu chefe, como eu já cansei de dizer, durante 6 anos, tenho profunda admiração e respeito por ele. Mas ele também escorregou, tá, numa casca de banana nessa questão, quando ele falou em plano B. Ele também demonstrou fraqueza ao falar de um eventual plano B se a reforma não sair. Olha, não tem que ter plano B. Eu volto a insistir nisso para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, entenda a urgência da coisa. A reforma da Previdência é a reforma que está em pauta. Se não aprovarmos a reforma da Previdência, esquece o resto, vai faltar dinheiro para o resto. Entendeu? Então, o dreno dos recursos públicos é enorme na questão da Previdência. O Felipe Moura já trouxe aí os dados. Então, é fundamental que o próprio Paulo Guedes e principalmente o presidente eleito Bolsonaro entendam que não pode se falar em plano B, só existe o plano A. Tem que reformar a Previdência e ponto. Isso é muito mais importante do que essas questões todas aí periféricas se a economia não voltar para o trilho. Se a economia não voltar para o trilho, a questão da segurança vai continuar ruim, a questão social vai continuar ruim e a pauta cultural, que é muito importante nessa guinada à direita, aí, ao conservadorismo que a vitória de Bolsonaro representa, também não vai ter força. Então é um imperativo categórico
kantiano entender que se não aprovar a reforma previdenciária, o resto não vem a reboque. Eu só queria voltar a essa questão para frisar bem isso para o nosso ouvinte. E Rodrigo, você citou a questão do plano B de Paulo Guedes. Eu acho que foi um dos poucos pontos de toda a apresentação dele que foi mal recebido, porque inclusive exigiria também emenda constitucional, então também teria que ter uma briga no Congresso, por exemplo, para você destinar menos recursos para saúde e educação. Então ele já colocou um plano que também é difícil, né? Exatamente, exatamente. Foi o ponto, acho que pior recebido de tudo que ele falou, que ele fez um diagnóstico muito preciso, muito claro do que deve ser feito. Mas voltando a essa questão das armas, do que disse Bolsonaro, Andreasa, tua avaliação? Em primeiro lugar, eu acho que a melhor análise e a melhor explicação do ponto de vista conservador para a defesa da posse no governo Bolsonaro, quem fez foi o general Heleno. Quem tem feito é o general Heleno. Aliás, eu recomendo, quem puder, que assista a entrevista que ele deu à Globo News ontem ou anteontem, agora eu já não me lembro muito bem. Relativamente à posse de armas, tem uma questão de princípio e uma questão prática. A de princípio, por exemplo, uma delas é, eu pessoalmente, eu jamais terei uma arma. Não é o que me interessa, mas eu sou defensor de que as pessoas possam ter. Porque eu sou defensor, outro princípio, daquilo que a população brasileira votou no plebiscito de 2005, absolutamente ignorado pelos governos lulopetistas e desde então. Outra questão de princípio, porém, é que tudo quanto se refira a isso está sob os cuidados do parlamento. Essencialmente é uma questão legislativa. Precisa ser tratada, portanto, para ter vitalidade, validade e para que seja uma decisão duradoura, seja qual for, depende do parlamento. Com isso eu quero dizer o seguinte: não se conserta o erro fundamental de haver desrespeitado a consulta popular à base de decreto, portanto com um novo erro. Eu entendo que o Jair Bolsonaro tenha muitas satisfações, todo governante tem, a dar à sua base eleitoral fundamental, aquela que o elegeu e aquela que é a sua base mais antiga, que é da área de costumes e segurança pública. Esse decreto que flexibiliza a posse e que clareia algo da lei, portanto, atende a isso, mas tem, por definição, porque decreto é isso, um alcance limitado, provisório. Não resolve o problema. Idem em relação ao porte de armas, porque ele também disse nessa entrevista de ontem que pretende lançar mão do mesmo tipo de ato, que é uma prerrogativa do presidente, o decreto, para regular o porte. Tudo bem, é um passo para o seu objetivo, dar uma resposta ao seu eleitorado, à sua base de apoio, mas eu quero insistir nesse ponto. Não resolve o problema, tem caráter provisório, é um decreto. Cedo ou tarde vai ter que fazer política para convencer o parlamento. Talvez o parlamento já esteja convencido a esse respeito. Dizem que será um parlamento conservador. Seja como for, a discussão relativa à arma tem que passar pelo Congresso. É outra questão de princípio. A gente não pode negociar com isso. Governar com decreto, se é que ele vai fazer isso, governar lançando mão de decretos permanentemente, achando que pode abrir mão da negociação, do diálogo com o Congresso, é uma ilusão decorrente da alta popularidade. Mas a popularidade baixa. Felipe? Eu queria citar uma declaração do general Augusto Heleno, já que o Andreasa puxou esse assunto. Ele diz o seguinte, aspas, a posse da arma, desde que seja concedida a quem está habilitado legalmente, essa habilitação legal virá por meio de algum instrumento, decreto ou alguma lei, alguma coisa que regule, se assemelha à posse de um automóvel. E aí ele disse depois, se for considerar isso, né, que ele estava se referindo ao número de vítimas de acidentes envolvendo veículos automotores, vamos proibir o pessoal de dirigir. Ninguém pode dirigir, ninguém pode sair de casa com o carro porque alguém está correndo o risco de morrer, porque o motorista é responsável. Então o general Augusto Heleno estava fazendo essa defesa do posse de arma. Agora o que a gente está vendo é algo que eu ressaltei muito durante a corrida eleitoral, porque os adversários daquele que defende uma flexibilização da posse de arma faziam parecer que o governante, uma vez eleito, sairia distribuindo armas para todo mundo. E é bom deixar claro para os ouvintes, para os espectadores, que há uma série de critérios
para a aquisição de arma e, evidentemente, critérios ainda mais rigorosos para eventual porte de arma, que é o sujeito poder sair na rua armado. O projeto apoiado pelo Jair Bolsonaro, do deputado Rogério Peninha, ele diz no artigo 10, são requisitos para aquisição de arma de fogo de uso permitido. Aí eu vou citar alguns exemplos de requisitos. Apresentar os seguintes documentos pessoais de identidade, comprovante de inscrição no CPF, dois que são interessantes, comprovante de residência fixa e comprovante de ocupação lícita. Houve o atentado do Adélio Bispo de Oliveira contra o Jair Bolsonaro durante a campanha, enfiou uma faca na barriga dele e rodou, e o pessoal desarmamentista explorou aquele episódio para mostrar que se ele tivesse uma arma seria muito pior. É bom deixar claro que na audiência de custódia, a juíza federal que fez em relação ao Adélio Bispo de Oliveira constatou que ele não tinha residência fixa nem ocupação lícita. Quer dizer, ele não passaria nos critérios para adquirir uma arma, o Adélio Bispo de Oliveira. Aí eu continuo aqui. Não possuir antecedentes criminais pela prática de infração penal dolosa, não estar sendo investigado em inquérito policial, ter participado com êxito de curso básico de manuseio de arma de fogo e iniciação ao tiro e estar em pleno gozo das faculdades mentais, comprovável mediante atestado expedido por profissional habilitado, quer dizer, praticamente por um psicólogo. E para a obtenção de licença para o porte de arma, você passa por vários critérios semelhantes e ainda tem a apresentação do certificado de registro da arma de fogo cadastrada, comprovação de idoneidade, apresentação de certidões de antecedentes criminais, não está respondendo a nenhum processo, apresentação de documento comprobatório também de ocupação lícita e residência fixa, comprovação de capacidade técnica, atestado de aptidão psicológica, enfim, e ainda tem, quer dizer, elementos extras em relação à posse de arma. E o que a gente está vendo é que o Sérgio Moro está servindo de filtro. O Sérgio Moro está construindo esses critérios no momento junto ao Jair Bolsonaro, acho que com muita responsabilidade. O Bolsonaro ventilou ali um desses critérios que estão sendo cogitados, que é o índice de letalidade em relação aos estados, baseado nas estatísticas disponíveis. O pessoal do campo também, muita gente trabalha no campo, mora no campo, longe da primeira patrulha policial possível. Quer dizer, então se chegam aqueles invasores de terra, aqueles invasores de propriedade, ou mesmo gente querendo invadir uma casa, querendo estuprar uma mulher que esteja sozinha, demora muito para a polícia chegar para socorrer essas pessoas. Então elas precisam ter algum mecanismo de legítima defesa. É bom saber que estão sendo estudados os devidos critérios para que seja um resultado bastante responsável, vamos dizer assim, nas medidas nesse sentido.